nós aqui estamos mais uma vez a congregar com os nossos irmãos aqui, e é com muita satisfação que volto aqui a esta casa, que há quase 2 anos, foi desde a pandemia. O Covid não deixava? O Covid não deixava sair de casa, não deixava as casas abrirem. E pronto, aqui estamos nós, graças a Deus, né? E hoje vamos conversar um pouquinho sobre vencer os nossos medos, porque são muitos, principalmente na época atual. Não é? Se nós, antes da pandemia, já tínhamos medo, agora é pior ainda. Não é? Porque tínhamos medo da violência, medo disso, medo daquilo, medo etc. Mas agora, então, esse medo aumentou. Medo de ficar doente, de ir para o hospital, medo de morrer, né, que é o principal, né, que a maioria é medo de morrer. Então, nessa situação, nós precisamos ter muita fé para conseguirmos vencer esses medos, porque o medo nos paralisa, né? Não deixa que nós andemos para frente. Então, é assim, o objetivo dessa nossa conversa hoje é reconhecermos que aquele que se encontra com Jesus nunca mais é o mesmo. Então, na teoria, seria aquele que se encontra com Jesus nunca mais terá medo, não é? Porque temos o nosso Pai, que é o Deus Criador, não é? Que Jesus estão atentos a tudo que nos acontece. Então, vamos reconhecer que ao nos encontrarmos com Jesus, a maioria dos nossos medos, não todos, eles dissipam-se. Desculpa essa tossezinha, porque fiquei com a garganta. Bem, primeiro vamos analisar o que seja o medo. O que é o medo? Não é? É uma reação natural do nosso organismo diante de uma ameaça real ou imaginária. O próprio instinto de conservação, não é, que nós temos, leva-nos a nos preservarmos diante de certos perigos. Isso é saudável, não é? Diante de um perigo real, eu vou tentar defender-me para que não aconteça, não é? E o medo, como é uma das 5 emoções básicas, que não são só 5, são uma quantidade imensa de emoções básicas, emoções que nós temos, né? Mas o medo, como a tristeza, a raiva, a alegria, o medo, o amor, né? O afeto, são emoções básicas do ser humano, e não só do ser humano, dos animais também, não é? Porque os animais também sentem raiva, sentem medo, sentem alegrias. Então, os animais também estão incluídos aí. Por que temos medo? Né? Pergunta muitas vezes, quando o medo é infundado, por que temos medo? Os medos são típicos do ser humano, que ainda se encontra num processo de iluminação interior. Quer dizer, nós ainda somos muito pequeninos espiritualmente e procurando, né, nessas evoluções que nós temos, nessas reencarnações, uma iluminação interior que há de nos livrar de todo esse medo, né? Então, os medos são muitos e as suas causas são diversas. Foram, em sua maioria, estruturados desde o período em que éramos seres primitivos e habitávamos as cavernas, né? Nesse desenho aí, mostra a caverna do mito de Platão, que algumas pessoas já sabem o que é. É um mito, uma lenda, que várias pessoas viviam dentro de uma caverna presas, amarradas, e tinha uma luz por trás e algum movimento,
que difundiam sombras na parede. E eles, como nunca viram a luz do sol, eles acreditavam que a vida era aquilo, aquelas sombras, aquilo que acontecia por ali. Mas um deles conseguiu fugir. E quando chegou no lado de fora da caverna, ele ficou meio cego com a luz do sol, que era tanta, custou acostumar-se. E quando acostumou-se com aquilo, ele viu a maravilha que era o lado de fora, não é? Ele ficou assim, extasiado, e voltou para dizer aos companheiros, mas eles não acreditaram. Como nós falamos tantas vezes, né? De como é bom conhecer o Espiritismo, de como é bom conhecer a espiritualidade, como é bom conhecer a Jesus. Muitas pessoas não acreditam, não é? Nós vemos essa maravilha como se tivéssemos saído da caverna e aberto os nossos olhos, né? Eu posso dizer que meus olhos não estavam totalmente fechados, estava assim só meiozinho, mas com a doutrina espírita abriu-se, meus horizontes aumentaram muito. E essa lenda da caverna e esse medo nosso vem arraigado desde a época em que habitávamos a caverna, não é? Medo. Existem muitos tipos de medo, né? E nós podemos enumerar alguns, porque são muitos, não é? Primeiramente, tem pessoas que têm muito medo da carência. Tem pessoas que ficam apavoradas em pensar que vão passar fome, que não vão ter casa, que não vão perder seus bens, e não vivem a vida normal porque vivem com medo de perder aquilo tudo. E muitas vezes esse pessimismo, esse pensamento negativo até auxilia que perca mesmo, né? Porque o pensamento negativo tem muita força, o positivo e o negativo tem muita força. E o medo da carência é esse, porque nós até sabemos que tem certas pessoas, acho que principalmente nos Estados Unidos, em alguns lugares, que fazem reservas em casa, não é? Numa cave, reservas de alimentos, reservas disso e daquilo, no caso de haver um ataque, no caso de haver uma guerra, tudo imaginário, pode acontecer, não é? Medo de altura, eu tenho um bocadinho. Eu tenho um bocadinho porque eu até subo. Agora andar em teleférico não ando mais. Certos teleféricos eu já andei, não ando mais. Medo de falar em público. Isso, graças a Deus, eu não tenho, embora fale errado, mas eu não estou me importando. Eu falo. Para falar, eu falo. As pessoas me desculpam depois, né? Porque a gente não sendo profissional, mas temos desculpas, né? Mas tem pessoas que têm verdadeiro pavor em falar em público, em subir até num palanque e já tremem-se todos. Eu tive uma amiga enquanto estudava, eu já estudei já com uma certa idade, e era uma amiga portuguesa aqui de Alcobaça, que estava recente no Brasil. E ela tinha muita vergonha de falar, não sei se gozavam com ela ao falar aquele português carregado. E ela não gostava muito de falar em público. E eu me aproveitava disso, né? Ela fazia os trabalhos e eu falava. Pronto, vamos lá, você faz, eu falo. Era equipa, né? Era um trabalho de equipa, né? Então, medo do escuro é muito mais as crianças, com certeza, né? Medo de lugar fechado, muita gente tem. Medo de andar de elevador, não é? Eu tenho um neto que não andava, ele subia 20 andares para não entrar no elevador. Ele melhorou muito fazendo hipnose. A hipnose conseguiu fazer com que ele andasse de elevador, não é? Medo de multidão, que muita gente se sufoca ao se ver numa multidão. E um dos medos maiores da humanidade é o medo da morte, não é?
embora nós espíritas sabemos que a morte não existe, mas nem os espíritas estão livres disso, do medo da morte, né? Nós sabemos, temos certeza, mas dá aquele friozinho, né? Sim, quando a gente pensa muito na morte, né? Então, são esses tipos de medo e muito mais, alguns, né? As causas de medo. O medo pode ter várias causas. A real, como disse, e a real é o quê? O medo é um dispositivo que nós temos de autopreservação. É a autopreservação dos seres vivos, sejam humanos, animais, seja o que for. Esse medo é um dispositivo para nos preservarmos. Porque se não houvesse o medo, nós subíamos em qualquer montanha e cairíamos de lá. Nós enfrentaríamos qualquer perigo se não tivesse esse tipo de medo, não é? E não seria muito bom. Sentir medo é natural e essencial para nos colocarmos em alerta diante dos perigos. Então, o medo é saudável, o medo normal é saudável. Aí pergunta, por que o espírito tem tanto medo? Nós, espíritos, né? O medo pode se manifestar de várias maneiras, em função das circunstâncias da vida, do nosso perfil psicológico, do histórico familiar, que muitas vezes em criança nós somos assustados, né? Nossos pais, muitas vezes, para que nós obedecêssemos, nos assustávamos, né? No Brasil, então, era o homem do saco, não é? O homem do saco, vem aí, e eu tinha um vizinho lá que era mais ou menos a minha idade, mas gostava muito de assustar a gente, falava no lobisomem, o homem que vira lobo, né? Um lobisomem. E eu tinha um medo tão grande do lobisomem que e tinha um senhor que ele tinha um defeito, ele era muito pálido, muito amarelo, e ele era encurvado assim e empurrava um carrinho. Ele catava coisas para vender. Aí ele disse que aquele homem era um lobisomem. Eu não podia ver aquele homem. Quando vi aquele homem, olha, deixa correr, porque o homem era lobisomem. Então são medos inculcados que ficam na gente, né, muitas vezes, e quando chega a idade adulta, muitas vezes nós ainda trememos um bocadinho, não é? Isso é o histórico familiar. Mas também esses medos podem ser devido a faltas cometidas durante as nossas encarnações passadas. Essas faltas cometidas, porque nós sabemos, não é, que o nosso espírito, perispírito, cada encarnação traz a bagagem toda das outras, não é, para nós podermos aperfeiçoarmos, não é? Então, essas experiências reencarnatórias, muitas vezes, esse medo que tínhamos no passado ainda está aqui até hoje, não é? E muitas vezes por relacionamentos familiares agressivos, de respeito pelas crianças, que agora o respeito está até a ser exagerado, né? Quer dizer, não é 8 nem 80. Antigamente era total de respeito, porque uma criança não era nada, não é? Criança não era nada. Se você fosse conversar com alguém, uma vizinha, sai, vai para o outro lado, não pode escutar a conversa, né? Ou então o respeito pelos mais velhos que tínhamos, né? Agora, depois, a psicologia veio dizer que isso não era muito bom, não fazia muito bem, agora é um total desrespeito. Então, a coisa não ficou em meio termo, mas exagerou-se também, né? Narrativas apavorantes para as crianças, principalmente na hora de dormir, né? A violência urbana em geral nem se fala, que isso é um medo terrível. Aqui, para mim, é tranquilidade, mas muitas pessoas daqui não sabem o que é viver no Brasil. Então, acho que aqui está muito violento.
muito violento. Mas não, isso aqui é um paraíso ainda. Porque para viver no Brasil, ao sair de casa, no Rio de Janeiro e em certas cidades grandes, né? Não digo que seja em todo lugar, mas ao sair de casa você não sabe se volta. E é um medo constante que se vive da violência. E é assim, vamos tentando, quem está lá vai tentando sobreviver, porque não tem outra saída, né? Tenta sobreviver com esse medo. Você não pode ter um telemóvel, você não pode tirar e telefonar na rua. Ele desaparece logo. Você vai passando, ele já foi, já era. Então, é assim a vida, né? O medo pode ser real ou imaginário, né? O medo real, como já disse, tem uma função importante que era para a nossa sobrevivência. E esse medo nos deixa alerta para escapar ao perigo. O medo imaginário é aquele que ocorre pela ansiedade em relação a algo que pode vir a acontecer, mas que não está acontecendo realmente. E nós vivemos muitas vezes mergulhadas nesse medo imaginário, não é? Principalmente quem tem filhos, não é? Agora até as crianças, você vai para a escola, não sabe o que pode acontecer na escola. Quando adolescentes, pior ainda, não é? O filho quando sai, os pais ou a mãe vivem num terror horrível de que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer. Mas nós temos que parar um pouco para pensar nesse medo imaginário, não é? Com medo ou sem medo, o que tiver que acontecer, acontece. Então, não convém termos medo demais. Mas vamos ficando com nossos temorzinhos, né? E tentando vencer através da oração, não é? Oramos, entregamos, seja lá quem for, nossos filhos, nosso marido, nossas esposas, entregamos a Jesus e pedimos que os guarde, é o caso, né? Então, o medo, o que é? Emoção que evita comportamentos que possam causar danos. Agora, o medo exagerado pode se transformar numa fobia. A fobia o que é? É um medo desproporcional, irracional e persistente. A fobia leva a outras doenças, né? Como toque, né? Que muitas pessoas têm, não é? Transtorno obsessivo compulsivo, não é? Leva a síndrome de pânico, que também é uma situação muito desagradável, que muitas vezes as pessoas precisam aprender a lidar com aquilo para melhorar um pouco, né? O resultado do medo em nossas vidas será o quê? A perda do nosso poder de pensar e agir naturalmente, com espontaneidade. Porque se você vive tolhida pelo medo, você não consegue agir naturalmente, porque está sempre assustado, não é? E o que nós precisamos fazer é o quê? É desvendar gradativamente a nossa geografia interna, o nosso próprio padrão de carências e nossos medos, e proporcionar-nos uma base sólida de autoconfiança. Isso não depende de mais nada, depende só de nós. Vencermos esses medos irracionais. Porque eu recordo muito bem que eu não era espírita e teve uma época da vida que a vida estava muito complicada mesmo, complicou aqui a cabeça, comecei a ter síndrome de pânico.
E tive crises de síndrome de pânico, que quando eu começava a sentir aquilo, despoletava o meu sistema nervoso, eu ia morrer. E como muita gente, depois que eu fui enfermeira, fui trabalhar, recebi muitas pessoas no hospital dessa maneira, com síndrome de pânico, e casos muito sérios, muito sérios. Havia um senhor que ele chegava, a ambulância ia buscar, ele chegava desfalecido, não é? E todos pensavam que era o quê? Era um infarto do miocárdio, era um AVC, era isso, era aquilo. E corria-se, fazia isso, fazia aquilo. Era simplesmente a síndrome de pânico. Uma vez não conseguiram funcionar a veia do homem, que não se encontrava veias, cortaram para achar a veia. Ele foi submetido a todos esses sofrimentos por uma simples síndrome do pânico. Porque quando acabava aquilo, ele estava bem, ele estava bom. E eu, na época, como não tinha, como disse, não tinha conhecimentos ainda de enfermagem, de saúde, eu sentia aquilo e às vezes dei até trabalho de me levarem para o médico, que eu também ficava tão apavorada, meu marido tinha que me levar ao médico, tinha que me levar para as urgências e tal. Aí eu quando comecei a estudar, eu às vezes vinha na rua e começava a sentir aquele mal-estar. Aí parei um pouco para pensar e pensei, é interessante, eu já tive várias crises e não morri, isso não mata. Daí em diante, dominei completamente. Se não mata, por que eu vou ficar assustada? Não é? Aquilo dava e passava. E daí passou-se, olha, e foi embora. E desapareceu, não fui a psicóloga, não fui a mais nada. E passou-se, graças a Deus, não é? Então, isso é que nós precisamos fazer, desvendar a nossa geografia interna. E pensarmos, isso não vai me matar. Com certeza, não é? E o nosso próprio padrão de carências e medo, porque muitas vezes são carências que nós temos. E nós precisamos fazer um autoexame interno para ver que carências são essas que nós temos e que nos traz esses medos tão horríveis. Por que temos medo? O medo é um sentimento de grande inquietação quando estamos diante de um perigo real, um perigo imaginário ou uma ameaça. É, portanto, um sintoma proveniente da insegurança em face de certas situações da vida. Nesta sociedade, nossa sociedade atual, alucinada pelo ter ou não pelo ser, não é? Porque nós estamos hoje muito preocupados em ter, né? Esquecemos de ser, não é? Eu sou isso, eu preciso ser honesto, eu preciso ser assim, eu preciso ser assim. Não, eu estou preocupada em ter, em comprar, em ter, em aparecer, que tenho. E essa sociedade nossa é que leva muitas pessoas ao fundo do poço nessa situação, né? O medo instala-se nos temperamentos frágeis, nas constituições emocionais de pouca resistência. De começo, começa no indivíduo, depois espalha-se pela sociedade. E por isso, segundo a mentora do Divaldo, a Joana de Ângeles, diz: esta é uma sociedade amedrontada. E a realidade é essa mesmo. É uma sociedade amedrontada. O excesso de tecnologia gerou ausência de solidariedade humana que provoca uma avalanche de receios, não é? Um exemplo de uma reportagem que eu li e que eu vi é a seguinte: o americano sempre foi, dos Estados Unidos da América, muito confiante, né? Que a América é maior, que os americanos são os maiores, são os melhores e tal. Era uma sociedade que não vivia com tanto medo.
Mas depois do 11 de setembro, mudou completamente a cabeça das pessoas. E as pessoas, principalmente porque quando aqueles aviões atravessaram os edifícios, os 2 aviões, né? Começaram a ter medo de andar de avião, desistiram de andar de avião, porque podia acontecer novamente aquela situação. E passaram a fazer as viagens mais longas de carro, né? De carro. E o que aconteceu? Aumentou drasticamente a morte por acidente de viação. Mas um aumento de mais de 1.600 mortes por ano, devido ao quê? Ao medo. Né? Aconteceu aqui no avião, mas não aconteceu em mais nenhum. Mas o medo que gerou na população foi grande, e essas e outras também transcorrências. Né? Então, qual o nosso maior desafio hoje? Não é levantar esse pedregulho, com certeza não é, né? O maior desafio hoje em dia é não nos deixarmos abater por nós mesmos, pelos nossos pensamentos negativos, não é? Nós temos que pensar positivo, temos que ter fé, aumentar a nossa fé e pensar também que nós não conseguimos controlar nada. Nós não controlamos nada. Eu às vezes fico imaginando a minha respiração. Ela é automática, não é? E eu tenho vida por isso. Porque essa respiração é automática, não depende de mim, dela estar aqui ou não. Não é? Nós não conseguimos controlar nada. Porque esta vida, outra vida, qualquer vida, é tudo rotativo e mudanças, e mudanças, e mudanças. E nós estamos aqui porque nessa encarnação para mudarmos, não é? Para melhorarmos. Nós não conseguimos controlar os nossos filhos, as nossas famílias. Nós não conseguimos controlar. Se você estiver na estrada, você vai direitinho no seu lado, com o seu carro. Mas ninguém garante que o outro não venha acima de você. Você não controla a sua vida. Então, basta isso para nós sossegarmos. Não controlo nada. Não adianta preocupar-me em demasia, não adianta ter medo em demasia, porque as coisas que vão acontecer, acontecem. Vamos nos cuidar, naturalmente, não é para vivermos também descuidados, não é? Não, agora, por exemplo, nessa época de pandemia, nós temos que ter os nossos cuidados, né? As nossas máscaras, o lavar as mãos, evitar aglomerações. Vamos seguir o que a direção de saúde diz, não é? Para evitarmos ficar doente. Apesar que eu peguei Covid, não sei como. Eu não sei como, que eu não saía de casa, só ia ao supermercado ou à farmácia. E eu só, mercado, para lá e para cá, peguei. Um dia eu estava doente. E pronto. Mas nós não controlamos nada, né? Graças a Deus passou-se. E foi-se. Então não vamos nos deixar nos abater com pensamentos negativos. Fé. Confiança inabalável em Deus, Jesus e seus mensageiros sublimes, lembrando-nos das vigorosas palavras do Mestre: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e nós também venceremos.
É no espírito que estão as causas do medo, é claro, né? Porque não é na carne, é no espírito. O medo procede de experiências passadas, de reencarnações mal sucedidas ou fracassadas. Ele pode advir da culpa não liberada, uma culpa que nós trazemos do passado, em face de um crime que cometemos, haver permanecido oculto, ninguém soube, mas temos na nossa consciência, né? Ou então não foi feita justiça na época, mas aquilo permanece na nossa consciência para posterior reparação, porque teremos que reparar, não é? O medo pode ser ainda decorrente de grande impacto negativo no âmago do nosso ser, como planos maquiavélicos, traições infames, com disfarçado sorriso, que geram a atual consciência de culpa e os problemas de relacionamento. O medo de enfrentar os nossos problemas e resolverem impele-nos a conectarem as nossas mentes com outras mentes desencarnadas, que nos inspiram e sugerem a fuga daquele medo através das drogas, das bebidas alcoólicas, do tabaco e de comportamentos exagerados, né? Esses obsessores que muitas vezes nós atraímos com o nosso pensamento negativo, muitas vezes impelem as pessoas para o quê? Para a fuga através de quê? Da droga. A droga é uma fuga, a bebida alcoólica, o tabaco, tudo isso são fugas que nós usamos para que aquela verdade que está aqui dentro de nós não venha à tona, não é? Nós temos medo de não fazer parte da sociedade dos ganhadores, dos que estão bem, dos que estão em destaque. Nós temos medo muitas vezes disso. Nós, que eu falo nós, algumas pessoas, né? E impede chamar a atenção muitas vezes através de roupas exóticas, espalhafatosas, né? O medo e a frustração de não ter leva ao crime. Muitas vezes o fulano tem o suficiente para sobreviver. Muitas vezes ele tem um teto, muitas vezes tem um alimento, mas ele quer mais. Então ele vai fazer o quê? Ele vai roubar para ter. Porque ele quer, muitas vezes, principalmente jovens, quer um tênis de marca, quer uma roupa de marca, e a situação financeira dele não dá para isso. E ele vai através de quê? Através do mal feito, roubos e etc., né? Ou vender drogas, que também é crime, né? Então, o medo de não ser amado também leva a buscar o amor. Mas como a gente não conhece o amor verdadeiro, busca na troca constante de parceiros e até na prostituição. Então o medo pode nos levar a muitas desgraças, um medo irracional, né? Como combater esse medo e como evitá-lo? O antídoto para o medo são as informações trazidas pela doutrina espírita, né? Primeiramente, a certeza na reencarnação. Que ao nós não sabemos que estamos aqui de passagem, não vamos querer muita coisa, não vamos nos sacrificarmos demais para ter coisas materiais. Que a vida passageira, não sabemos quantos anos, pode ser 1, 2, 10, 80, 90, 15, 20, não sabemos, mas com a certeza da reencarnação, sabemos que com certeza voltaremos para continuar o nosso aprendizado, né? E combater isso na certeza de que estamos realizando uma experiência aqui na Terra, praticando para aprender melhor, e de que a vida terrena não é mais do que um longo dia perante a eternidade real da vida do Espírito. Como tratar os nossos medos? Então nós vamos tentar
tratamentos convencionais, né? Se for um medo exagerado, que ultrapasse uma fobia e etc. Temos profissionais prontos para isso, né? Psicólogos, psiquiatras, e não é vergonha nenhuma procurarmos esses profissionais para nos tratarmos daquilo que incomoda, não é? O tratamento espiritual, que nós conhecemos através dos passes, da água fluidificada, não é? Através da leitura, através da caridade, do fazer o bem. E como diz aqui, a utilização da prece, água fluidificada e o trabalho no bem, não é? E o combate ao medo faz-se através da fé, aliada à terapia oferecida pelo trabalho fraternal, do culto doméstico do Evangelho, do pensamento de optimismo, do recolhimento na oração, juntamente com o uso da água magnetizada e do passe. Esses tratamentos todos ajudam no combate ao medo exagerado, naturalmente. O Evangelho de Jesus, que nos traz lições de otimismo vivo, não é? O fator psicológico capaz de renovar os nossos padrões de comportamento, impedindo que o medo, a depressão e a angústia se instalem. É a entronização do otimismo, oriundo da confiança de que se hoje uma porta se fecha, amanhã outra se abrirá. Assim, se hoje perdermos o emprego ou o amigo, se o amigo não nos reconhece mais, amanhã outras oportunidades surgirão. Não vamos entrar em desespero, não é? Outros amigos estarão presentes, não é? E o dínamo gerador deste otimismo é a fé clara, raciocinada, porque baseada na certeza da vida espiritual e no amor que tudo dignifica. A frequência ao centro espírita esclarece a nossa mente e a mente daqueles espíritos que nos acompanham. Educamos-nos e educamos outros, ou seja, aqueles espíritos que nos acompanham, que por afinidade conectam-se a nós. Pode ser aquele obsessor que nos queira mal e outros que nos queiram bem, não é? Então a frequência do centro espírita é muito importante para esse esclarecimento. E muitos obsessores conseguem ser esclarecidos e ver a luz através dessa situação de acompanharmos. Nós vamos ao centro espírita, eles vão também, e aprendem também e muitas vezes melhoram. Do livro Psicologia e Espiritualidade de Adenauer de Moraes, temos mais algumas dicas. Quando nos encontrarmos sob o domínio do medo de que algo nos aconteça, mesmo diante da ameaça real de ocorrência de um fato desagradável, é preciso termos em mente o seguinte: nada me ocorrerá que não seja útil para o meu progresso. Eu acredito nas possibilidades favoráveis quando enfrento situações adversas. Enfrento de forma progressiva aquele objeto causador do medo. O medo que sinto não vem do objeto, mas do meu mundo interior. Que muitas vezes o objeto nem é assim tão grande, o medo de barata, de rato. Muitas vezes o objeto não é assim tão grande, né? Mas muitas vezes ao vermos um inseto, um animalzinho desse, aquilo ali parece um gigante diante de nós. Ele transforma-se num gigante diante de nós. E nós temos que parar, pensar e raciocinar, não é? Sobre esses medos, né? Eu devo ter consciência das influências espirituais favoráveis ao meu sucesso. Então eu sei que o meu guia, os mentores de luz estão querendo o meu sucesso, estão prontos a me ajudar quando eu faço a minha parte, não é? Quer dizer, eles não fazem tudo, nós temos que fazer a nossa parte, né? Como
também não devo fixar nas ocorrências desfavoráveis. Diante do medo de qualquer natureza, é preciso calma e segurança, a fim de manter a minha mente em equilíbrio para poder enfrentá-lo. Porque se não pudermos manter a nossa calma, o nosso organismo descontrola, o nosso sistema nervoso se descontrola e, de repente, há uma revolução aqui dentro incontrolável. Vamos tentar manter a mente calma, a cabeça fria, para resolver a situação. Por fim, se a situação apresenta-se perversa e sem saída libertadora, considera com alegria qual o mal que te pode acontecer, se somente ele vai atingir o seu corpo frágil, o seu corpo material. Ensejando que nós somos espíritos imortais e vamos avançar totalmente livre na direção da grande luz. Então não devemos temer nada e não temas nunca. Quando o medo tomar conta de ti, pensa que estás encarnado na Terra para triunfar. O triunfo, no entanto, não está nos aplausos ou nas luzes da ribalta, nem nos sucessos mundanos, que cegam o coração e a mente. O triunfo é sobre nós mesmos, e para conseguir esse triunfo é preciso lutar. E se já estás preparado para o chamado do Cristo, deixa aparecer em tua personalidade os sinais do amor, as marcas da caridade e as formas de trabalho, tolerância e fraternidade em teu coração. Porquanto isso será um incentivo para encarnados e desencarnados que te observam. E vamos em Marcos, no Evangelho, 4, 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos para a outra margem do rio. Eles despediram as multidões e levaram Jesus no barco, do jeito como estava no barco, e outros barcos o acompanhavam. Veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco e este se enchia de água. Jesus estava na parte de trás dormindo sobre um travesseiro, uma almofada, como queira. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Jesus se levantou e repreendeu o vento e o mar e disse: silêncio, cala-te. O vento parou e fez uma grande calmaria. Jesus disse-lhes então: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande temor e comentavam uns com os outros: quem é este a quem obedecem o vento e o mar? E para completar isso, eu trouxe uma musiquinha aqui. Vamos ver se ela vai sair, não é, João? Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir.
ondas atendem ao meu mandar, sossegado seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre da minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar, o meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, que seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. O Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem as montanhas ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. E assim, nós encerramos essa conversa e, ao amarmos os nossos irmãos, nós vamos esquecer um pouco as nossas mazelas, nossas tristezas, os nossos medos, com certeza. Então, vamos levar a caridade adiante, que quando fizermos caridade ao nosso próximo, é a nós que fazemos. Então, obrigada e era só. Obrigada a nós.